Lembrar que nós começamos a falar sobre os atos do Natal. Nós falamos sobre que o Natal em atos, em momentos, indicam uma jornada ao nascimento de Jesus. E no prólogo nós falamos que havia um silêncio. Deus tinha deixado de falar com a nação de Israel, consequentemente deixado de falar com a humanidade, porque os profetas não falavam mais. Durante 400 anos houve um silêncio da parte de Deus. E o texto que nós usamos para nos basear é o texto de Malaquias, capítulo 4, versículos de 5 a 6, que diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse versículo ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Quando o coração do pai não está voltado para o filho, ele se perde. O pai se perde e deixa de olhar para os filhos com o cuidado que deveria olhar. E quando o coração dos filhos não está voltado para os pais, o filho se perde. E interessante que eu já vi isso na prática acontecer na vida de muita gente. Filhos rebeldes, filhos desviados, filhos envolvidos com coisas que não deveriam se envolver. E quando os pais entendem que precisa voltar o seu coração para o filho, há um resgate, há uma restauração, há um conserto. Mas a gente falando sobre isso com Natal, no momento de Natal, me parece que o coração do Pai, o Deus Pai, começa a voltar-se para o Deus Filho de uma maneira diferenciada, porque o Deus Filho vai se fazer homem, vai habitar no meio da humanidade. A terra não precisa continuar em maldição, para que eu não fira a terra com maldição. Então essa foi a última profecia, apontando inclusive para o que Deus esperaria que com o nascimento de Jesus fosse corrigido. O mundo estava adormecido, havia uma promessa, e eles esperavam essa promessa, esperavam o nascimento do Messias. E nessa expectativa, Deus começa a falar. Em Lucas, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele será mandado por Deus como mensageiro, e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, e que os descendentes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então, Lucas, o anjo linka o nascimento de Jesus com aquela profecia que eu falei, que o coração dos pais se voltará para os filhos. E quando Deus fala, até o silêncio ganha propósito. Interessante que há uma importância grande no silêncio. Algumas pessoas têm dificuldade de parar para ouvir.
eu participo de um programa chamado Renovo Pastoral. Né, pastor? Coisa linda. E no Renovo tem um momento que é um momento de solitude. O máximo que eu consigo ficar calado é esse tempo. Porque eu não consigo ficar calado. E esse momento de solitude é um momento de meia hora. Gente, meia hora em silêncio é difícil. Eu começo a orar. Eu começo a projetar, eu começo a pensar, eu começo a criar. E eu não consigo parar, ficar em silêncio um minuto. A Bíblia diz que em Apocalipse que houve um momento, que haverá um momento que meia hora, não é isso? De silêncio no céu. E alguns fazem uma piada sem graça, né? Dizendo que no céu vai fazer meia hora de silêncio. Então a gente viu que o primeiro ato do Natal foi a promessa, mas não uma promessa qualquer, foi uma promessa que redefiniu a história. E tanto redefiniu a história que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Essa promessa que redefine a história aconteceu na história da humanidade e precisa acontecer na história de cada um de nós. Cada um de nós precisa ter essa compreensão. Antes de Cristo, eu era isso. Depois de Cristo, eu sou uma nova criatura. Esse foi o primeiro ato. E nesse primeiro ato nós vimos que o Eterno invade o tempo com um nome que é promessa viva. O nome de Jesus é uma promessa viva. E a pergunta que eu fiz naquela ocasião, sua história já foi definida, já foi redefinida pelo nome que é promessa vida, Jesus? O segundo ato foi o anúncio, mas não foi um anúncio qualquer. Foi um anúncio que abalou os céus. O anjo Gabriel rompe o silêncio celestial e faz um anúncio. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E esse silêncio rompido, esse anúncio, foi um anúncio que ecoou na eternidade. Um exército de anjos apareceram e começaram a cantar. Isso mexeu com o cosmos, mexeu com o universo, não foi só com a terra. E esse anúncio precisa também acontecer em nossa vida, em nossa existência, porque quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita e Ele transforma aquilo que é improvável. E para isso Ele vai abalar e mexer céus e terra. Então esse foi o segundo ato do Natal. E aqui a pergunta é, sua vida já alegrou o céu? E eu me lembro que eu falei aquele texto bíblico que diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu, pecador, me lembro do dia que eu me arrependi e entreguei minha vida a Jesus. Lá na igreja em Recife, Igreja Batista de Casa Amarela. Naquele dia houve uma festa no céu. Eu chamei a atenção, domingo passado, que a gente às vezes não faz ideia de que nossa vida aqui produz uma reação celestial. O terceiro ato que vimos foi a jornada que desafia o destino. Tem gente que pensa que está destinado a, predestinado a. Mas a jornada de Jesus, ela desafia o destino. E a gente mostrou exatamente quando o texto de Lucas 2:4 diz que subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa, da família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E nós vimos que aquele censo estabelecido, que gerou um desconforto, fez com que José e Maria saíssem de onde morava para irem para Belém, mas a gente mostrou a convergência bíblica com a profecia de Miqueias 5:2, porque Belém significa casa de pão. E havia uma promessa lá em Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que governará Israel. E ali a gente achou isso muito interessante, que Jesus, depois que cresceu, aos 30 anos, começou a caminhar aqui com os seus discípulos, ele chegou e disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele então nasceu em uma cidade chamada Casa de Pão. E esta é a cena, uma cena improvável. Um estábulo se torna o lugar para a chegada do Rei dos Reis. Deus transforma ordens humanas em instrumentos divinos. Interessante que muita gente pegou e aplicou isso à sua vida, de domingo para cá. Eu tive retorno de pessoas que estão passando momentos muito difíceis, fruto de circunstâncias, de escolhas, de erros, e essas pessoas se apropriaram disso e me falaram, uma delas falou assim: pastor, como o senhor falou ontem, Deus transforma o destino humano em instrumento divino. Isso é tão fantástico, porque talvez você esteja passando um momento meio complicado, talvez a sua empresa, não está atingindo os resultados, talvez no seu trabalho você não esteja bem, talvez economicamente a sua vida também está desarrumada, e pode ser fruto inclusive de má investimento, de má administração dos recursos. Talvez os seus relacionamentos estejam alterados, complicados. Essas ordens humanas, essas tendências humanas, diante de Deus, não querem dizer nada, porque Deus tem poder de transformar as questões circunstanciais da nossa existência em instrumentos divinos. Você pode se aprofundar nessa mensagem, está gravado no YouTube. Agora eu quero continuar com o quarto ato. O quarto ato é o berço da eternidade. O texto de Lucas 2:6 diz: e aconteceu que, estando eles ali, completaram-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Um bebê chora, rompendo o silêncio da noite. Animais são as primeiras testemunhas desta cena. E ainda hoje nós temos em filmes, em maternidade, o bebê nasce, ele precisa chorar. E ele chora para demonstrar que o pulmão está limpo, e vai limpando, vai fazendo. Nasceu Jesus em uma manjedoura, e Jesus chorou. E ao chorar, os animais foram as primeiras testemunhas. O Criador se fez criatura, revelando o caráter humilde do nascimento do Salvador. O Criador se faz criatura. A manjedoura de humildade aponta para uma glória futura. Interessante. Em Filipenses 2:6-8 diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário,
Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Interessante que Jesus, quando nasceu, foi envolvido em panos, envolto em panos, e o envolveu em panos, panos e profecia. Jesus foi envolto em faixas, uma prática comum entre os pobres. Esta cena se conecta simbolicamente com a sua futura morte. Jesus, ao morrer, foi envolto em panos. Olha que conexão extraordinária. Se você observar João capítulo 19, versículo 40, diz: os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. Jesus não foi enfaixado em seda, não foi enfaixado em panos nobres, não foi enfaixado em panos dignos dos ricos e dos reis, mas em faixa. E quando ele conquista a salvação, também é enrolado em panos. Isso simbolicamente mostra que tudo no nascimento de Jesus está ligado à profecia. Eu falei para vocês domingo passado que eu prego no Natal aqui há 26 anos. Eu sou pastor nessa igreja há 28. Só 2 natais eu não passei aqui. Então, 26 anos eu prego, e sempre prego, quase que pregar no nascimento de Jesus não é fácil não, para o mesmo público. Mas hoje à tarde, pensando nisso, já tem um sermão do ano que vem, se eu aqui estiver, se Deus não me levar antes. Já tenho, pastor Antônio, sermão do ano que vem. Eu quero fazer uma série de mensagens sobre as profecias e os cumprimentos destas profecias no Natal. Porque tudo no nascimento de Jesus tem uma profecia que indica antes. E tem gente que quer desconstruir a fé cristã. Tem gente querendo dizer que a fé cristã está fundamentada em mentes humanas. E há uma conexão com profecias de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, quando dizia-se que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira profecia se cumpre porque Jesus esmagou a origem do pecado. O maior presente veio no mais simples dos lugares. O berço da eternidade é embalado pelos humildes de coração. Por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados humildes. O berço da eternidade é embalado entre os humildes de coração. E aí foi-se o 4º ato. O grande Rei dos céus,
Cristo nasceu na estrebaria. O quinto ato é o coro celestial, mas um coro celestial diferenciado. O coro celestial dos excluídos. Nós temos em Curitiba, desde quando eu vim morar aqui, há cerca de 30 anos atrás, o Palácio Avenida, e as crianças cantando no Palácio Avenida. Todo ano eu ia ver aquele negócio, era lindo demais. Ainda tem, né? Alguém foi aí esse ano ver lá Só foi 3 dias? Só foi 3 dias e acabou? Vamos ter uma conversa então com o prefeito para ver se a gente estende um pouquinho mais, né? Tem todo um contexto? Então não vou falar com o prefeito não, pode deixar. Mas era lindo, aquilo ficava, se não me engano, 15 dias, 20 dias. Era um negócio, era o cartão postal da cidade, vinha gente do Brasil todo para ver aquele coral lindo ali naquela esquina. Mas para cantar naquele coral não era qualquer um que cantava, não. Difícil cantar. Ali tinha todo um processo, todo um concurso. Agora, alguns corais famosos que vão cantar para um público seleto, não é um coral qualquer. Não é qualquer pessoa. Estava conversando com uma pessoa aqui, que estava conversando comigo, e disse, pastor, meu sonho é cantar ali na frente. Eu falei, disse, é. E você cantou no musical de Natal? Não. Eu falei, perdeu a grande oportunidade. Porque se você quer cantar aqui na frente, comece vindo cantar no coral. Começa assim. Aqui é um coral, mas é um coral diferente, é um coral celestial dos excluídos. Olha o que diz o texto de Lucas 2. Havia naquela mesma região pastores que haviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Mas o anjo lhes disse, não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pastores humildes são surpreendidos por uma multidão celestial. Cânticos angelicais proclamam a chegada do Salvador. O convite divino, conhecer o Rei em um estábulo. Os pastores correm para ver o menino Jesus. Os pastores abandonam suas tarefas, suas responsabilidades. E os pastores, eles eram considerados socialmente insignificantes, impuros para o culto no templo. Foram os primeiros a receber a notícia. E isso, na verdade, revela a essência do Evangelho. O Evangelho é para os humildes, para os simples, para os pequenos, os marginalizados. Eu estava pensando sobre isso e tentando fazer uma conexão, acredito até que não há. Mas eu me lembro daquele momento em que o profeta Samuel vai à casa do pai de Davi, porque Deus tinha mandado escolher e ungir o rei de Israel. E ele então, o pai de Davi, apresenta seus irmãos, todos eles. Mas Deus não disse que era nenhum deles o próximo rei de Israel. Ele disse, não, tem mais algum? Disse, olha, só tem um lá cuidando dos rebanhos. Veja que o pastor Davi é um lá cuidando dos rebanhos. Os pastores não eram tidos como pessoas dignas de virem ao templo, participar do serviço do culto, porque eles estavam impuros ali. Isso revela que o Evangelho é para os simples e humildes. Eu lembro que Jesus, quando falou, diz assim, olha, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos simples
e humildes. Isso aqui é maravilhoso, gente. A nossa igreja é uma igreja diferente. A nossa igreja tem gente que não sabe ler. Não sei se tem, acho que não tem mais não, mas já teve. Tem gente que só fez o primeiro grau, tem gente que fez só o segundo grau, tem gente que fez mestrado, doutorado, tem gente com mais de 2 doutorados aqui. Tem gente muito qualificada nessa igreja. E o que me faz ficar encantado é que os mais qualificados, os mais que têm autoridade nessa área, são os mais humildes. Eu fico impressionado com isso. Tem pessoas aqui que têm doutorado que dizem, pastor, eu preciso de um gabinete. Diga, querido, pastor, eu preciso tomar uma decisão e eu queria ouvir o que Deus tem a me dizer através do Senhor. Gente com mestrado, doutorado e a submissão, pastor Antônio, desse pessoal. Tem 2 pastor Antônio aqui hoje, viu, pastor Antônio? Tem 2 pastor Antônio. A submissão desse pessoal, eu digo, olha, querido, eu penso que é por aqui, assim, eles obedecem, gente. Obedecem. Conheço pessoas que só têm o 2º grau, mas são altivos. Alguns são arrogantes. Não há simplicidade no coração. São pessoas cheias de si mesmas. A essência do Evangelho é humildade. Os pastores eram assim, considerados pessoas deixadas de lado. Veja o que diz 1 Coríntios 1:26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para governar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, achar humilde e diz que não tem valor. Deus valoriza os humildes. Por isso que a gente precisa buscar ter um coração humilde. Eu já falei para vocês, eu peço a Deus humildade. Tinha uma época que eu pedia todo dia, agora eu parei de pedir todo dia, mas eu tenho que pedir pelo menos toda semana. Preciso voltar a pedir todo dia. Deus, me dê humildade, me dê um coração humilde. Porque se eu não tiver um coração humilde, eu vou ter conflito. Conflito conjugal. Quando há uma crise conjugal, tem um orgulhoso. Quando eu vou atender pessoas que estão com crise conjugal, sempre tem um orgulhoso, que acha que tem o direito de. E aí está estabelecido o conflito. Às vezes é a mulher que acha que tem um direito disso. Às vezes é o marido que acha que tem um direito daquilo. Aí estabelece o conflito. Mas quando há humildade no coração, diga, amor, o que é que você quer? Eu quero tal coisa, eu vou fazer. Eu vou buscar. Eu vou alcançar. Eu vou atingir. Um se esforça e o outro também se esforça. A gente vai perceber ali que há um entendimento, há um crescimento. Quando há briga entre irmãos dentro de casa, às vezes há isso também. Um está ali conflitando com o outro. Um está ali brigando. Tem que haver humildade para que haja harmonia e para que haja paz. Nós cantamos Noite de Paz. Tudo é paz. Natal é tempo de paz, mas a paz só vai existir se houver humildade. Por isso os pastores, Deus escolhe os últimos da terra para serem os primeiros a ouvir. A
pergunta que eu faço a você nessa noite é: sua vida tem sido rodeada da glória de Deus, ou você tem tentado impor a sua glória? Ou você tem querido ter razão? Você tem querido demonstrar que você estava certo, que você estava certa? Às vezes eu estou aqui, aí, ultimamente, Fátima não dirige, quem dirige sou eu. E a gente estava indo para Campo Grande, e eu indo por aqui, e ela faz assim. Aí eu fiquei pensando, poxa, quem está dirigindo sou eu. Aí me deu vontade de dizer assim, quer dirigir? Mas eu não posso, pastor Antônio, porque eu tenho que ser humilde. Aí ela falou assim, se você resolver me ouvir, você vai ver que ali tem um lugar. Eu falei, tá bom. Aí fui lá e tinha mesmo lugar. Mas às vezes a gente não se apercebe que a gente quer ter vantagem sobre o outro. Que a gente quer demonstrar que nós é que estamos certos. Natal é tempo de humildade, é tempo de ouvir. O coral celestial canta para os excluídos. Um coral angelical cantou para os pastores. E foi-se o quinto ato. Eu me lembrei agora do tempo que a gente fazia serenatas natalinas. Está aí a agenda do ano que vem. Anota aí. Vamos fazer um coral para fazer serenatas natalinas nos condomínios, cantando para os humildes. Glória a Deus nas alturas. O sexto ato. Os estrangeiros com tesouros eternos. Os estrangeiros vêm visitar Jesus com tesouros. Veja o que diz Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Não existe culto sem oferta. Eu sei que a gente vive hoje em um mundo muito materialista. Eu sei que a gente vive hoje em um mundo onde tem muitos pregadores, exploradores, tirando dinheiro do povo. Mas não existe culto sem oferta, gente. Pode observar, no Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento também é assim, e no nascimento de Jesus também é assim.
Nós temos um cuidado, Igreja Batista, de não parecer ser uma igreja dinheirista. Por exemplo, hoje não vai ter não vai ter momento de dízimo e oferta. Mas se você veio preparado, você vai fazer de alguma forma. Mas nós não vamos fazer o momento no culto do dízimo. Devíamos até fazer, porque esse texto me orienta a fazer. Eles vieram trazendo ouro, incenso e mirra. Magos de terras distantes seguem uma estrela, movido pela fé, e eles trazem alguma coisa com significado muito rico. Por exemplo, o ouro. O ouro representa a realeza. Cristo é rei. Cristo pertence a uma família real. Olha o que diz Mateus 2:2. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. E aí eu vou trazer ouro para o rei. E os reis eram estabelecidos dependendo do número do tesouro que ele tinha. Quanto mais rico era o rei, mais poderoso ele era. Mais condição de ter um exército ele tinha. A coroa de um rei é para ser de ouro. Tudo em um palácio real tem a ver com ouro. Simboliza exatamente essa realeza divina daquele menino que nasceu agora em uma manjedoura. O incenso. O incenso simboliza a sua divindade. O incenso simboliza o papel sacerdotal de Cristo. Em Hebreus 4,14 diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, que entrou na própria presença de Deus. E ainda hoje, algumas igrejas utilizam o incenso como presença de seres divinos. E a mirra? A mirra prenuncia o sacrifício de Jesus. Um óleo usado para embalsamento, prenunciando o sacrifício de Jesus na cruz. A mirra chega no nascimento de Jesus, assim como o pano que o envolveu, e a mirra está presente no sacrifício depois que Jesus morreu, lá no sepultamento de Jesus. Olha o que diz João 19. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de óleos e mirra. É bonito ver essa coisa do nascimento de Jesus com o sacrifício de Jesus, está tudo ligado. Mas nós vimos a estrela dele. A estrela pode ter sido um fenômeno sobrenatural, ou um alinhamento astronômico usado soberanamente por Deus, levando magos a Jesus. Há um alinhamento astronômico. Os astros se alinharam. E mesmo de longe, o coração sedento é atraído à luz divina. A luz de Deus atrai pessoas de longe para cá. Os corações sedentos são atraídos. Eu me lembro que nós fizemos um culto aqui, eu já contei isso outra vez. Nós fizemos um culto aqui, eu fiz uma pregação, no final da pregação eu fiz um apelo. Eu preguei sobre Jesus curando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. E naquele dia eu fiz um apelo diferente. Quem estava aqui vai lembrar, eu pedi que todo mundo se amontoasse aqui no meio. Quem estava aqui lembra, a gente fez um ajuntamento. E eu disse: agora você está nesse ajuntamento, você só precisa levantar a mão e encostar nas vestes de Jesus. De maneira simbólica, faça isso. Qual é o problema que você tem, que você precisa da intervenção de Deus? Levanta a mão e toque nas vestes de Jesus, porque há poder ali. Quem estava aqui nesse culto? Alguém estava aqui nesse culto? Você estava, o Lucas lá em cima. Você também estava?
Acho que vou fazer de novo. Ó. Só tem 2 pessoas aqui que você estava também, né? Ah, tá. 4, comigo 5, 6. Aí, gente, depois, uns 2, 3 meses depois, eu nunca compro nada no boiadeiro. Um dia resolvi comprar uma carne no boiadeiro. Quando chega ali no boiadeiro, e eu peço uma carne, chega uma pessoa e diz, bom dia, pastor. Falei, bom dia, querido, tudo bem? Disse, tudo bem. O senhor está lembrado de mim? Falei, olha, não estou conseguindo. Disse, o senhor não vai se lembrar de mim, não. Mas eu estava naquele culto que o Senhor pediu para a gente tocar nas vestes de Jesus. Eu estava passando naquela rua ali, em frente à igreja. Eu estava decidido a me separar da minha esposa. E estava passando por ali, desesperado, decidido a acabar com o meu casamento. E alguma coisa me fez entrar, e eu entrei naquele dia, participei daquele momento, estiquei a mão, toquei nas vestes de Jesus. Jesus restaurou meu casamento e hoje eu estou casado. Veja, quando eu olho para esse contexto, mesmo de longe, corações sedentos são atraídos à luz divina. Um outro dia, um sábado, dificilmente eu estou aqui no sábado. Estava tendo o culto da juventude aqui. E eu estava por aqui, observando. Estava acontecendo um louvor gostoso, bonito. De repente, entra uma pessoa lá de trás, se ajoelha aqui, e fica ajoelhado ali. E de repente o louvor acaba, começa a pregação. Não sei quem era o pastor que estava pregando. Começou a pregar e eu olhando aquele rapaz ali, ajoelhado. Eu me aproximo dele. Ponho a mão nos ombros dele e digo, está tudo bem, querido? Ele disse, não está nada bem. Eu falei, vamos ali. Levei ele para o gabinete. E aquele rapaz começou a dizer assim, pastor, eu estou armado aqui para matar uma pessoa. E ele me contou a história dele, uma história difícil, gente. Eu vou matar aquele camarada. Eu saí de casa para matar aquele camarada. E estava passando por aqui, entrei aqui, fiquei de joelhos ali, o Senhor me abordou. Porque o que aquele cara fez não se faz. E eu fui ouvindo. Entrei com o Evangelho, entrei com o poder de Deus. Aquele homem encontrou descanso para as suas almas, para a sua alma. Entregou a vida a Jesus ali no gabinete. Depois eu orei por ele. Interessante que ele não estava passando a pé, não. Ele estava passando de carro. E um carrão preto, lindo. Terminou, eu fui com ele, orei com ele, entregou a vida a Jesus. Disse, tá bom, pastor, eu vou voltar para casa. Entrou em um carro grande do outro lado lá e foi embora. Nunca mais vi aquele homem. Mas isso tem a ver que, mesmo de longe, corações sedentos são atraídos à luz de Jesus. Esse momento, este ato, é um ato em que pessoas vêm oferecer a Jesus o que tem de mais precioso. E existe uma coisa mais preciosa do que ouro. Existe uma coisa mais preciosa do que incenso. Existe uma coisa mais preciosa do que mirra. A coisa mais preciosa é a sua vida. A coisa mais preciosa que você tem é a sua vida. Se você tiver todo o dinheiro do mundo e precisar de um milagre, você pode dar o dinheiro que não garante o milagre. Eu já vi gente dar riquezas, valores enormes e não conseguir salvar. Uma vez meu pai era pastor lá no sul da Bahia. E um dia meu pai ganhou um novilho.
Interessante. Ganhou um novilho. Naquela época, as pessoas davam para o pastor, né? Dava frango, galinha, dava um cacho de banana, um cacho de coco, um saco de mandioca, macaxeira. Trazia algumas coisas assim, como presente para o pastor. E um dia, meu pai ganhou uma novilha. Por que ganhou novilha? Porque um fazendeiro estava com alguém doente, não sei dizer agora se era esposa ou se era filho, não me lembro. E esse fazendeiro chegou para o médico desesperado e disse: se você salvar a minha filha, alguém, eu vou dar um novilho para o senhor. Novilho é um boi novo. Bem novo, mas já é um boi pesado. E aí, o médico não conseguiu salvar a vida daquela pessoa. Aí, meu pai visitava lá no hospital, esteve lá orando pela família. Aí o cara procurou o pastor que esteve aqui, que orou, cadê ele? Disse: pastor, olha, eu tinha prometido para os médicos um novilho, se minha filha vivesse, não viveu, eu quero dizer que esse novilho é do senhor. Quando o senhor quiser, o senhor me diz o que o senhor quer fazer com ele. Se o senhor quer abater, se o senhor quiser fazer um churrasco, se o senhor quiser vender, o que o senhor quiser fazer, ele é seu, eu vou dar o resultado para o senhor. Tem gente que coloca muito valor em coisas materiais, mas o tesouro que Jesus quer é o nosso coração. O que Jesus quer é a nossa vida. O que Jesus quer é o nosso louvor. E esse é o 6º ato do Natal. É a entrega daquilo que somos e daquilo que temos nas mãos de Deus. E foi-se o 6º ato. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Esse reino não findará. O Deus distante agora é o Deus presente. Interessante que nesse contexto as pessoas tinham que ir ao templo, as pessoas tinham que se encontrar com o sacerdote. Para ouvir a voz de Deus tinha que se levantar um profeta. O Deus distante agora é um Deus presente. Eu não preciso mais ir ao templo para ouvir Deus, porque Deus está presente, Deus conosco, Jesus, o Emanuel. Eu não preciso que o pastor ore por mim, porque eu posso orar em nome de Jesus, e o poder do Altíssimo se manifesta sobre mim. Cristo se fez pobre em sua encarnação e sacrifício. O impossível aconteceu. Em Cristo, Deus habita plenamente entre os homens. E Jesus começou a conviver no meio do povo. Jesus conviveu entre os homens, mas depois Jesus veio viver dentro do homem. Dentro do coração. Isso é maravilhoso. Por isso que todo dia é Natal para mim. Todo dia é Natal para você. Jesus está com você todo dia. Eu me lembro que eu contei aqui, não faz muito tempo, de um pastor que teve um câncer.
E às vezes a gente acha que crente não pode adoecer, crente não pode ter necessidades materiais. Crente não, crente tem que estar com tudo em cima. Mas um pastor queridíssimo, nosso pastor de uma igreja grande no Rio de Janeiro, lá em Maceió, isso aqui foi o Rogério, pastor Rogério, lá em Maceió. Ele dizia assim: olha, eu vou dormir. Se amanhã eu acordar, Deus está comigo. E se amanhã eu não acordar, eu estarei com Deus. Essa certeza que o crente tem, porque Deus se fez humano para nos revelar o divino. Lucas 2,11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O Salvador nasceu para transformar nossa história. O Salvador nasceu para transformar a sua história. A história do nascimento de Jesus não é apenas um relato antigo, mas um convite pessoal para receber o Salvador em sua vida. E aí há um impacto eterno. O nascimento de Cristo é o cumprimento das promessas milenares. E é o início do plano da redenção. O impossível aconteceu. Sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Aí alguém disse: olha, e o que é ser rico? Eu falei: sou rico da graça de Deus. Pobre que dá dó, mas sou rico da graça de Deus. A pobreza de Cristo não foi apenas material, e é interessante observar isso, que no nascimento de Jesus, a gente olha, coitadinho de Jesus, nasceu em um estábulo, em um coxo. E a gente pensa que a pobreza dele foi material, mas ela foi também espiritual, porque ele se humilhou. Ele se esvaziou. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou. Por que nós temos dificuldade de nos humilharmos? Dizer que o outro tem razão. Dizer que o outro está certo. Dizer, ainda que o outro não tenha razão e ainda que o outro não esteja certo, deixar para lá. Nós não vamos brigar por isso, né? Eu não vou brigar por causa disso. Mas tem gente que briga só para ter razão. Ele se humilhou, se esvaziou, tornando-se humano e assumindo os pecados do mundo. A gente tem dificuldade de assumir nossas culpas. Eu, como pastor aqui da igreja, eu sou responsável por tudo que acontece em nome da igreja. Eu tenho 4 pastores auxiliares aqui, 3 pastores auxiliares. Eles me auxiliam no ministério que é meu, responsabilidade minha. Aí o pastor auxiliar está lá não sei aonde, em nome da igreja, e acontece uma coisa lá não sei aonde, quem responde por essa coisa lá não sei aonde sou eu. E quando muitas vezes chega para mim uma situação de: olha, eu quero te pedir perdão pelo que nós... Não, pastor, não foi o senhor não, foi pastor fulano. Falei: não, pastor fulano é meu auxiliar. Eu deleguei a ele a minha autoridade e deleguei a ele a minha responsabilidade. E aqui tem gente que eu já pedi perdão. Já pedi perdão por coisas que eu fiz e já pedi perdão por coisas que outros fizeram. Um líder da igreja faz uma besteira no exercício da sua liderança, eu vou pedir perdão, me perdoe por isso. Não faz muito tempo agora, faz um mês, recebi um WhatsApp de uma pessoa magoadíssima com algo que aconteceu aqui na igreja, dizendo que não ia mais pisar o pé nessa igreja, porque alguém falou isso. Eu mandei a mensagem para essa pessoa, disse: olha, primeiro eu quero que você nos perdoe. A intenção não é de magoar. A intenção não é de escandalizar. Não, pastor, mas não foi o senhor não. Eu falei: mas é responsabilidade minha.
Porque quem prega, quem ensina, quem dirige, quem canta aqui, é responsabilidade minha, me perdoe. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de nos humilharmos. Ele se humilhou. Toda vez que você estiver sendo humilhado, lembre-se, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Alguém está te humilhando? Peça licença, com licença. Veja, isso é contra a cultura, né? A cultura de hoje é meus direitos, meu corpo, minhas decisões, minhas vontades, meus direitos. A gente é ensinado a abrir mão dos direitos. Natal nos ensina isso. O infinito Deus se fez finito, para que nós, pecadores, pudéssemos ter acesso ao infinito amor e graça divina. Você precisa ter um encontro pessoal com o Salvador, para que esse encontro produza em você essas mesmas atitudes que há em Cristo Jesus. Este mesmo Cristo que veio humilde, continua convidando a todos para o encontro pessoal com Ele. Vinde a mim. Você está cansado de quê? Eu estou cansado desse negócio. Eu estou cansado dessa casa, estou cansado desse marido, estou cansado dessa mulher, estou cansado desses pais, estou cansado desses filhos, eu estou cansado desse emprego, estou cansado desse pastor, estou cansado dessa igreja. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para ele aliviar, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é que a gente tem que aprender dele? Humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Gente, precisamos aprender mansidão e humildade. Olha, esse Natal é para ser algo revolucionário na sua vida. Você vai viver o ano 2025 de maneira diferente, abrindo mão dos seus direitos, desenvolvendo mansidão, humildade. Você vai ver que é mais fácil viver assim. Quando os outros são exaltados, você é humilhado. E você não vai brigar por causa disso. Quando os outros são reconhecidos e você é desprezado, você não vai criar um problema por causa disso. Vinde a mim. O que é que tem cansado sua vida? Natal é um momento de descanso. Maria descansou e deu à luz a um filho. E Jesus convida todos nós a entrarmos no descanso. Eu queria que nós pudéssemos ter um momento de oração agora, mas assim, eu queria que você pensasse, o que é que está cansando você? Você está cansado de quê? Jesus convida você a descansar nele. Eu queria orar e queria que você ficasse em pé, nós vamos orar. E você, ao participar dessa oração, apresente a Deus o que está te cansando. Deus, eu estou cansado disso, estou cansado daquilo. Deus, eu estou cansado de fulano. Deus, eu estou cansado dessa circunstância. Deus, eu estou cansado de querer ter razão. Estou cansado de querer estar sempre certo. Deus, eu estou cansado desse negócio. Eu preciso aprender a ser manso e humilde. Jesus, eu quero caminhar com o Senhor para ser manso e humilde.
de coração. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, nesse dia que é um dia tão festejado no mundo, e nós também estamos festejando. Mas hoje nós fomos desafiados com os atos do Natal a descansarmos no Senhor e desfrutarmos do Deus conosco, de desfrutarmos da presença do Senhor na pessoa de Jesus em nosso coração, em nossa vida. Por isso, Pai, eu quero apresentar ao Senhor todos nós que aqui estamos, os que estão nos acompanhando pela internet, que a gente tenha essa disposição de ir a Jesus e de experimentar de Jesus o ensinamento, aprender com Ele, aprender humildade, aprender mansidão, aprender a usufruir da divindade dentro dos nossos corações. Descansarmos que o Senhor está conosco, nós não estamos sós. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos viver esse Natal de uma maneira assim bem resolutiva, de levarmos para a nossa vida prática um viver diferenciado. Estamos prestes a entrar no novo ano. Nós queremos, ó Deus, viver 2025 diferente. E que o Senhor continue presente em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas casas, em nossas famílias, em nossa igreja. Recebe, Deus, a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse hino? Dá para a gente cantar? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus.